A paz do Senhor, querido professor. Mais um EBD online. Hoje vamos estar estudando a lição de número 7, com o título A Grande Tribulação. Mas antes de você dar início à sua aula, que tal receber o seu pré-adolescente com aquele sorriso no rosto, com aquele abraço cativante? Faça um momento de devocional e em seguida dê início à lição. Caso você não tenha o costume de fazer o devocional durante a semana, seria interessante vocês darem esse início agora, né? Porque a lição mesmo, ela já traz, todos os dias da semana, um texto bíblico para reflexão. Então, caso você tenha um grupo no WhatsApp com o seu pré-adolescente, você pode estar lançando todos os dias o texto bíblico. Ou caso vocês não tenham um grupo no WhatsApp, pode fazer da seguinte forma: no domingo, por mais que todos, a maioria da sala sempre tem lição, mas sempre tem aquele que não tem. E aí você pode estar anotando e dando aos que não têm a lição. E fazer um desafio. Dizer que no próximo domingo, quem trouxer o resumo, quem responder as perguntas certas a respeito do devocional, vai ganhar uma estrelinha para no final do trimestre ter um brinde, coisa do tipo. Incentive o seu pré-adolescente à leitura, tá certo? A lição de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 13, do 9 até o 13. E aí você pode estar fazendo leitura alternada com o seu pré-adolescente. Incentive a leitura da Bíblia, tá certo? Mas lá em Apocalipse, na Bíblia diz, tá em Apocalipse hoje. Basicamente, toda a lição desse trimestre a gente vai ler bastante sobre o livro de Apocalipse. Então, para muita gente vai ser algo desafiador, né? Porque o livro de Apocalipse às vezes é deixado meio de lado. A gente lê outros textos bíblicos, mas não quer ler tanto Apocalipse. Mas a lição desse trimestre tem muitos textos bíblicos baseados no livro de Apocalipse. Então, os adolescentes, os pré-adolescentes vão acabar aprendendo um pouco mais e, quem sabe, ganhando gosto por esse livro. Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse é a Bíblia diz de hoje. Nossa lição, ela tem 3 objetivos: compreender que Deus é amor, mas também é justo juiz; entender quem é o anticristo e como ele aparecerá, isso é muito importante também; compreender como os judeus serão perseguidos durante a grande tribulação. Então, esses são os 3 objetivos da nossa lição de hoje. E aí deixa eu ler para vocês que a lição de hoje ela se baseia na questão da grande tribulação. E o período da grande tribulação é o tempo determinado, né, por Deus para cumprir a sua ira sobre aqueles que rejeitaram a salvação, né? A trazer de volta também o povo de Israel à comunhão nos tempos finais da história deste mundo. Então, a igreja, neste período, não vai mais estar aqui. Então, mas precisamos entender o que é que vai se passar nesse tempo, para que a gente possa, no momento de evangelismo, no momento de pregação, entender cada passo da igreja na terra. E o que vai acontecer até chegar o grande tribunal de Cristo, até chegar o juízo final, a gente saber, o seu pré-adolescente está ciente de cada etapa. O ponto 1 da lição fala sobre a ira do Senhor. E aí o texto bíblico diz assim: como pode um Deus tão conhecido por seu infinito amor sentir ira? E aí a gente vem lembrar, né, que Deus é amor, mas é justiça também. Então, vai ter, por conta de quê? De tudo que aconteceu, que vem acontecendo e vai se instaurar nos últimos tempos. A Bíblia afirma que o Senhor é paciente, porém não deixa os culpados sem castigo.
Desde o princípio, o Criador deixou claro que o pecado é o desvio da sua perfeita vontade e que aquele que pecar é digno de punição. Por essa razão, o Senhor reservou um tempo determinado para manifestar a sua ira sobre a humanidade. E nessa parte você pode estar relembrando o seu pré-adolescente sobre consequências das nossas escolhas. Seguir o caminho certo ou seguir o caminho errado. Quais são as consequências dos dois? E aqui a nossa lição ela vai retratar as consequências de quem escolheu andar em pecado, de quem escolheu viver as coisas erradas desse mundo, viver fora da vontade de Deus. Quais serão as consequências? E eles vão estar aprendendo nesta aula. O ponto A fala sobre a longanimidade de Deus, né? Que tem uma misericórdia e uma paciência enorme. Fala que com o ponto B, que com Deus não se brinca. E aí vem aquela questão também, que como pré-adolescente, eu vou fazer isso, Deus depois perdoa. Eu vou fazer aquilo, Deus não está vendo. Não. Com Deus não se brinca. Para que eles tenham essa noção e esse senso de responsabilidade e saber que Deus é um ser soberano e poderoso, que Ele ama, que Ele é justo também. Então, que a gente deva andar o quê? Com retidão, fazendo o que é certo e não brincando com a verdade. Então, o ponto B fala sobre isso e o C fala sobre a ira de Deus virar na hora certa. Há muitos que pensam, será que a gente já está vivendo os fins dos tempos? Será? Talvez não. Mas a gente precisa entender que a ira de Deus ela não vai vir antes nem depois, ela vai vir no momento certo, no momento determinado, assim como a sua volta para buscar a todos aqueles que se renderam ao chamado de Cristo. O ponto 2 da nossa lição fala sobre o surgimento do anticristo e do falso profeta. E aí, querido professor, seria interessante de você pesquisar sobre quem seria, quais são as características. A lição, aqui no ponto B, ela fala algumas características de quem será o anticristo, mas traga mais detalhado, que se você tiver na sua sala como ter um slide ou um quadro que você possa estar escrevendo as características desse anticristo, vai ser interessante, porque na medida que eles vão lendo, vão vendo a escrita, eles têm uma facilidade maior de assimilar e de guardar o aprendizado. Então, você pode estar trazendo as possíveis características do surgimento, de quem seria o anticristo e de quem seria o falso profeta, para trazer para a sua classe. Aí o ponto A fala a personificação do diabo, né? Que na verdade o anticristo será a personificação do diabo. Diz assim, o apóstolo João disse que todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Está lá em Apocalipse, capítulo 13. Aproveite esse momento, peça para um do seu pré-adolescente estar fazendo a leitura. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Diz assim, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E o adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E aí você faz esse momento de leitura. Aí a lição diz assim, o dragão representa Satanás e o monstro é o anticristo. O segundo possui todas as qualidades do primeiro. Nesse tempo, Satanás terá maior permissão para dominar o mundo e cumprir os seus desejos. Então vai ser um tempo bem difícil para os que ficarem aqui na Terra. E aqui, quem será o anticristo? Muito se estuda sobre as características dele. E algumas pessoas até tentam imaginar, será que ele terá um rosto feio? Será parecido com um monstro? Não. Tudo indica que será um homem comum.
né? Com alto poder, com a excelente oratória, né? Uma pessoa que vai ter uma facilidade de entrar e sair dos lugares. Então ele tem diversas características e a sua maioria, né, se mostra uma grande parte características atraentes para chamar a atenção, mostrando um lado bom, quando na verdade não se tem, né? Ó, será um homem comum, porém cheio de maldade de Satanás. Ele será também um mestre em matéria de demagogia, pois influenciará decisivamente as massas com seus discursos, conferindo alto poder de persuasão, e as levará a adorar e a obedecer e servir ao próprio Satanás. Ele terá uma oratória tão boa para conquistar com a sua fala as pessoas que vão levar as pessoas a obedecer e a adorar ao próprio Satanás, né? Então, a Bíblia atribui alguns títulos ao anticristo, como iníquo, perverso, besta, o homem do pecado. Então, são inúmeras características, né, e atributos, títulos que ele recebe. E no ponto C fala quem é o falso profeta. Então, aí você pode estar distinguindo para o seu pré-adolescente. E, mais uma vez, reforce a importância deles, durante a semana, eles fazerem a prática da leitura bíblica, para que eles tenham base de conhecimento, para que quando algo vier a falar, ser distorcido, em algum momento de palavra, de pregação, né, que eles estejam vivendo hoje, eles não sejam enganados por ter uma base bíblica, por estar conhecer mais da palavra de Deus. E o ponto 3 fala sobre a perseguição aos judeus, que na verdade nesse tempo vai aumentar. E aqui a lição ela traz a origem. Então você, querido professor, pode começar esse tópico 3 contando a história do povo de Israel desde Abraão, quando Deus o chama e faz a promessa, e todo o percurso que o povo de Israel veio passando até os dias de hoje, né? A nação eleita pelo Senhor Jesus. Então, e aí passando o quanto eles serão perseguidos. Aí o ponto A fala sobre a origem, o ponto B fala sobre a aliança com Israel, porque eles vão falar de uma forma tão agradável que o povo de Israel vai começar a acreditar que ele é o Messias. E daí é quando ele vai querer formar uma aliança com o povo de Israel. E aí é quando eles acordam e não, o Messias não é esse não. E aí começa a perseguição contra o povo de Israel. E aí você pode estar explicando com o quadro os 3 anos e meio dessa falsa paz, dessa conquista ao povo de Israel. E quando é depois, 3 anos e meio de muita perseguição e luta e dificuldade. Porque é quando a máscara cai, né? Então vai vir um momento difícil, que serão os outros 3 anos e meio. A conclusão da nossa lição diz assim: quando as pessoas rejeitam a verdade de Deus, recusam seu amor e seu perdão, ficam totalmente propensos a acreditar nas mentiras do diabo. Por toda a história, ele vem mentindo e levando multidões ao inferno. Por isso, dedique-se a buscar o Senhor, conhecer a sua palavra e praticá-la. Se assim nós fizermos, certamente o Senhor garantirá a nossa entrada na eternidade e finalmente seremos livres da ira futura. Então seremos livres de tudo isso que a gente está passando. E alguém pode até estar perguntando: ô tia, e por que se a gente vai ser livre, se a gente vai estar andando com retidão, buscando a palavra de Deus e vamos viver a eternidade, para que a gente precisa saber sobre isso? Para a gente se fortalecer cada vez mais em Cristo e aprender, né? E não ser enganado no caminho. Então, é necessário para o nosso desenvolvimento. Amém, querido professor? Que Deus continue abençoando grandemente o teu ministério, a tua sala. Não esquece de curtir o nosso vídeo, de deixar o teu comentário, de encaminhar para um amigo teu, para que ele possa também ter acesso a esse vídeo. E até a próxima EBD, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, fiquem na paz e até a próxima EBD.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.